Muito bem, com relação a esses vídeos que estão circulando na internet, né, com alguns empresários sugerindo que a gente saia do nosso isolamento, que estão muito preocupados com a economia e estão achando que se a gente deixar a economia quebrar vai ser pior do que algumas pessoas, infelizmente, falecerem, eu tenho uma sugestão bastante prática para essas pessoas, que é a seguinte: eu fiz uma pesquisa na internet, rápida. Pode ser que a internet esteja mentindo, não é difícil, mas está lá disponível para quem quiser, eu acho que não é mentira. Eu vou pegar só 3 exemplos, assim, escolhi 3 exemplos daqueles vídeos que chegaram. Por exemplo, o dono da Madeiro. A Madeiro é uma rede de lanches, hambúrgueres, eu nunca comi na Madeiro, mas tem muita gente elogiando ali no site, enfim. O lucro da Madeiro em 2019, quando eu digo lucro, eu estou dizendo lucro. O que é lucro? Lucro é o que sobra, né? É descontado já as despesas, os salários de todo mundo, né, o dinheiro todo que entra, aí paga tudo, sobra o lucro. Só o que sobrou em 2019, de ano passado, foi de 300 milhões de reais. Então, se você pegar 300 milhões de reais e dividir pelo salário mínimo, que eu estou até jogando um pouco para cima, estou considerando R$1.000, vai dar 300 mil. Se você dividir por 3, na verdade são 3 meses, né, que a gente está achando que a gente vai ficar em isolamento, isso dá, ou seja, o dono da Madeiro, com o lucro de 2019, conseguiria pagar um salário mínimo por 3 meses para 100 mil pessoas, só usando o lucro que sobrou em 2019 para ele. 100 mil pessoas é quase a população inteira da Rocinha, que é a maior favela do Brasil. A Rocinha hoje está com 110 milhões de pessoas. Ok, vamos para o segundo exemplo. Os bancos. Só os bancos tiveram de lucro, só no ano passado, 2019, 81,5 bilhões de reais. 81,5 bilhões de reais em 2019 de lucro. Se você fizer a mesma conta, ou seja, dividir pelo salário mínimo por 3 meses, só com o lucro dos bancos do ano passado, eles conseguiriam pagar um salário mínimo durante 3 meses para 27 milhões de pessoas. Por último, vou falar da Havan, que eu também não conheço, nunca comprei nada da Havan, acho que é uma loja de departamentos. Só o lucro da Havan em 2019 foi de 5,4 bilhões de reais. Então, fazendo a mesma conta, só o dono da Havan conseguiria pagar um salário mínimo por 3 meses, só usando o lucro do ano passado, para 1.800.000 pessoas. Ou seja, se você juntar só esses 3 exemplos que eu dei, daria para pagar um salário mínimo durante 3 meses para quase 30 milhões de brasileiros. Então a proposta que eu tenho para fazer é a seguinte. Por exemplo, o dono da Havan, o ano passado, eu acho, entrou na lista da Forbes, que é uma lista que mede as pessoas mais ricas e bilionárias do mundo. Entrou na posição 1057 com uma fortuna estimada em 2,2 bilhões de dólares. Ok, pode ser que se o dono da Havan resolver fazer isso que eu estou propondo, ele saia da posição ali, caia um pouco na Forbes, vai ser uma pena. Agora, a minha proposta é a seguinte: em vez de a gente prestar atenção neste momento na lista da Forbes, vamos criar uma lista nossa chamada Fortes. Lista Fortes. O que é? Que são empresários que se propõem a destinar o lucro do ano passado, ou parte do lucro do ano passado, para pagar um salário mínimo por 3 meses e aí sim realmente se preocupar com a saúde dos seus funcionários. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse papo de que a gente só vai isolar os idosos e as pessoas de risco, isso é uma balela. Por que é uma balela? Quantos idosos e quantas pessoas de risco moram sozinhos ou moram numa casa com mais de um cômodo, a ponto de que as outras pessoas que moram com essa pessoa, né, possam trabalhar, como eles estão sugerindo, e voltar para casa e não contaminar esses idosos e essas pessoas de risco? Segundo ponto, a questão do coronavírus não é uma questão só do coronavírus. O que a gente está vendo em todos os países é que existe uma superlotação das unidades intensivas de tratamento. Ou seja, qualquer outra doença, se o seu filho tiver uma crise de asma e precisar ser hospitalizado numa unidade intensiva, sofrer um acidente de bicicleta e quebrar uma perna, não vai ter lugar. Casos graves de doença, não vai ter lugar nas UTIs. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então não é só uma questão do coronavírus, é um caos na saúde pública. E para as pessoas que não serão contaminadas, ou que serão contaminadas e isso vai passar como uma gripezinha, não terão atendimento, caso precisem, nos hospitais. Então isso é uma balela.
Então a minha proposta é que a gente crie a lista Fortes. E com isso, eu serei o primeiro, quando acabar essa pandemia, a olhar para essa lista Fortes e ver quais foram os empresários que destinaram seus lucros do ano passado, ou parte deles, para pagar um salário mínimo para quem precisa nesse momento. E aí sim, realmente se preocupar com o Brasil e com a população brasileira. Eu vou ser o primeiro a olhar essa lista e dar preferência de consumo. Tenho certeza que alguns dos meus seguidores farão a mesma coisa e grande parte dos meus amigos também. Ou seja, quando essa pandemia passar, o lucro de vocês que entrarem na Fortes vai subir e vocês vão voltar a Forbes, as posições que vocês quiserem, sem precisar fazer propaganda, sem precisar fazer nada. É uma sugestão para que vocês ainda faturem mais quando essa maluquice acabar. Vamos criar essa lista Fortes, vamos destinar parte do lucro para realmente ajudar as pessoas.